Olá, eu sou o Lucas, psicólogo clínico, e também nesse dia eu gostaria de falar um pouco sobre um novo trimestre da lição da escola dominical da CPAD, né? Esse trimestre que se inicia a partir do dia 7 de julho, aliás, nós vamos falar um pouco sobre tempo, bens e talento. O professor que fez essa lição, o escritor que fez essa lição, é o pastor Elianaldo Renovado. Essa lição da escola dominical, ela é bem interessante porque vai focar no aspecto da mordomia. E hoje é esse assunto que eu quero abordar com vocês, sobre o que é a mordomia, ok? Então, assim, eu não vou estar falando sobre a psicologia em si, mas o ponto interessante dessa lição é de como a pessoa, certo, o cristão no caso, ele consegue ter o equilíbrio daquilo que lhe é dado, certo? Dos bens que é dado para ele pelo próprio Deus, tá bom? E quando a gente fala de mordomia, a gente estamos lembrando da figura do mordomo. O mordomo, ele é responsável pela administração de uma casa, dos empregados. Ele funciona como um administrador de empresas. Ele sempre vai procurar os recursos e administrar este recurso de acordo com a necessidade, e a partir daí o recurso ele é gerido para que o recurso não venha a acabar ou ser mal investido. E este tipo de recurso ele pode ser tanto em esfera material, certo? E tanto em esfera de talentos. Na esfera material, o mordomo vai administrar bens, riquezas, utensílios, né? De pratos da profissão, por exemplo, numa mansão, vai administrar o zelo daquela casa, da casa do patrão, certo? E também talentos não físicos, né? Que é onde ele vai gerir as mãos de obra, também vai gerir as pessoas que estão debaixo de sua autoridade ou sob a sua autoridade. Bom, hoje eu quero falar especificamente da lição 1, que seria ministrada no dia 7 de julho de 2019. Hoje é dia 5 de julho de 2019, ou seja, 2 dias antes da escola dominical oficialmente. Você que é professor, está procurando um comentário sobre essa lição, fique comigo, acompanhe. Vou trazer algumas indagações, algumas reflexões, e cada passo acho que vai ser muito proveitoso para sua aula, querido professor de EBD. Vamos lá então. Essa lição ela fala sobre de como Deus confiou bens materiais e espirituais. São esferas materiais, como eu já disse, e esferas imateriais. Só que essa lição vai focar muito sobre a questão espiritual, talentos espirituais. Eu, como psicólogo, não em profissão, não entro nessas questões espirituais em prática clínica, deixo bem claro isto. Não estou falando aqui agora como psicólogo, tá bom? Estou falando aqui como um admirador das escrituras sagradas. Então a gente tem que deixar isso bem claro, tá bom? Porque esse é um canal de psicologia. Mas a questão da mordomia requer um bom equilíbrio mental, um bom equilíbrio
pessoal para poder gerir melhor as informações ali dadas, né? E os materiais ali sobre a tutela da pessoa, enfim. Isso vale para você que é líder em empresa, isso vale para você que é líder na sua comunidade, é líder na sua igreja, é líder em vários setores onde acredito que você foi colocado sobre a perspectiva de Deus para gerir. Acredito muito nisso. Tá bom? Bom, voltando para a questão da teologia. Então, assim, essa lição vai falar sobre muito da questão do zelo. Um mordomo, ele é alguém responsável, como eu disse, em administrar um recurso. E esse recurso não é dele. Esse recurso pertence a alguém, certo? Que contratou os serviços ou outorgou autoridade para esta pessoa, né? E quando você tem uma responsabilidade de gerir, de administrar alguma coisa que não é sua, você logicamente tem que ter a maior atenção possível, né? Você não pode fazer de qualquer maneira. Então, quanto mais zelosa ou zeloso for a sua atuação, a sua administração, melhor vai ser para você, né? Porque as pessoas vão olhar o próprio dono ou a autoridade maior do que você, o seu líder, o seu enfim, tipo de chefe, ele vai cobrar de você. E Deus, na teologia, é dado como ser absoluto, um ser que está acima de todos. Então ele fez os céus e a terra e tudo que existe segundo a sua palavra e delegou a autoridade para as pessoas poderem administrar bem os recursos que ele deu. E quando nós estamos dentro desse plano maior, né, que é o plano de Deus, a criação de Deus, ele disse que nós seríamos a cabeça da criação ou a coroa da sua criação, certo? Que seria a máxima autoridade na criação de cunho físico, entende? Então o ser humano tem uma responsabilidade muito grande em administrar aquilo que foi outorgado para ele, tanto na esfera material, que seria o cuidado do ambiente, o cuidado do planeta, tanto na esfera espiritual, familiar, e aí sucessivamente. Bom, esse texto ele vai se basear muito em Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48. Eu vou fazer a leitura que diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo, a ração. Aí o 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. 45. Mas aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começará a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a se embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não se espera, e numa hora que ele não sabe, e separa-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. 47.
E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas, 48, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, mas muito mais lhe pedirá. Bom, aqui claramente Jesus fazendo mais uma das suas parábolas, comparando o ser humano, os seus filhos, como servos, que foi dado um certo tipo de poder sobre bens. E isso é bem interessante, porque quando você compara a gente, o ser humano, né, com um administrador de uma fazenda, né, a gente que é ser humanos comuns, para uma fazenda, um administrador de uma fazenda, nós estamos entendendo que ali há uma autoridade, né? E essa autoridade ela é dada não para usufruir conforme o bel prazer, né? Mas é para ser utilizada de forma que haja uma produtividade, entende? E também de qualquer forma consiga-se atingir o máximo possível daquele bem outorgado à autoridade. E então, quando você tem esse cenário dessa terra e você ser o capataz ou o mordomo daquela terra, você tem sobre a sua autoridade pessoas, certo? Você tem a sua autoridade de recursos. Então, Jesus usa-se de suas parábolas para poder mostrar o quão importante é ter em suas mãos a consciência, ter em sua mente e ter em suas mãos a tamanha responsabilidade, entende? Administrar aquilo que Deus te deu. E eu gosto muito da fala do Silas Malafaia quando ele diz que nós somos líderes em alguma área. Você é líder na sua casa, com seu filho, com a sua esposa. Você é líder no seu trabalho. Você é líder na faculdade quando um trabalho está sob a sua direção, entende? Você tem autoridade sobre as suas finanças. Então, a ideia aqui é de que você consiga ser um cristão saudável. Você consiga ter sobre seu controle os bens e as autoridades e usufruir da autoridade que Deus te deu, né? Somos feitos com o objetivo de exercer autoridade. Então, o ser humano é líder em alguma área. E essa autoridade, principalmente para você cristão, vai ser cobrada. Então, quando a gente olha para aquilo que nós temos, a obra de Deus, as finanças, aí entra na questão de dízimos, ofertas, e aí vai. Nossos filhos
Tudo isso Deus vai cobrar, e muito. Se você lê o verso 45 de Lucas 12, ele diz: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se. 46. Virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe. Olha que coisa interessante. E separá-lo-á, ele dará a parte com os infiéis. Quando você não consegue administrar aquilo que Deus lhe dá, você é comparado ao infiel. Você é comparado ao ímpio. Você é comparado com o tolo. Olha que coisa interessante. Há aí um adjetivo pejorativo: infiel. Quando você tem um casamento e você faz ou trai o seu cônjuge, você recebe o nome de traidor ou infiel. É aqui essa palavra que se aplica. É quando se há um contrato e a quebra do contrato trouxe a infidelidade. Então, quando você não administra bem o recurso que Deus te dá, você está sendo infiel. E infidelidade é tratado com rigor com Deus. E o mordomo infiel é aquele que Deus compara ao próprio Satanás. Porque a palavra de Deus nos diz que Satanás, ele tinha, lá em Isaías fala, toda aquela parte de pompa. Ele tinha autoridade. E de repente, aquele sentimento de altivez, de se parecer, alguns falam querer ser Deus, não, ele queria se parecer. Ele sabia que ninguém poderia ser igual, unicamente Deus. Mas ele queria se parecer. E a gente sabe que quando a gente quer ultrapassar aquilo que foi nos outorgado, caímos do cavalo e ainda somos infiéis. Ok? Então vamos lá. A introdução. Nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã, e ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Isso aqui eu já comentei. Nesta lição, denominamos bens espirituais, ou recursos e meios confiados por Deus à igreja. Então aqui ele já começa a definir um tipo de autoridade dada. Autoridade do coletivo, a autoridade da igreja. Então a igreja tem uma autoridade no coletivo. Eclésia significa saídos ou chamados para fora. São aqueles que Deus agora lhe dá e outorga uma autoridade. Aí a gente pode ler lá em Atos o que foi delegado para a igreja. Você pode ver na missão dos 12 a autoridade que foi dada para eles. A missão dos 70, que eles foram pelas aldeias, andaram em dupla. Os irmãos conhecem a história. E esse tipo de autoridade foi Deus quem deu, e Deus pediu conta. A pessoa bendita de Jesus Cristo. E a igreja na nova aliança, ela tem uma responsabilidade
certo? De no coletivo usufruir, certo? Usufruir é diferente de usurpar, entende? Usufruir daquilo que Deus deu, ou seja, viver daquilo que Deus deu, porque nós vivemos através dele. Paulo disse: nós vivemos e nos movemos por intermédio dele. Então, é no poder de Jesus Cristo que nós fazemos tudo. Movemos, falamos, vestimos, pregamos, expulsamos demônios e aí vai. Tá bom? Os recursos e meios confiados por Deus à igreja. Então aqui é o coletivo. Quanto aos bens materiais, esses recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Aqui eu achei muito bem colocado essa frase. Interesses do Pai na terra, né? Eu gosto muito daquele texto. Bom, meu querido, voltando. Então, o que ocorre? Nós temos esse interesse de Deus. E eu acho que o homem que mais procurou em toda a história da Nova Aliança, é claro, falando, que mais procurou se aproximar dos interesses de Cristo foi o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala assim, quem está com a sua Bíblia, lê aí comigo, em Efésios 6, capítulo 6 e versículo 18. Aí ele vai falando: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, olha só. Paulo, quando estava preso, teve acesso a diversas pessoas. Paulo teve acesso a pessoas de alto escalão, certo? E desde centuriões, líderes, certo? Até autoridades que nem fugiu a palavra agora, governadores, essa palavra. Então ele teve essa liberdade. Então o propósito de Deus foi que Paulo fosse preso e a sua utilização fosse para que o Evangelho cumprisse o seu objetivo. Então Paulo foi um instrumento de Deus, grava essa palavra, para que o interesse de Cristo, que é de ser referenciado como o Salvador, que a sua mensagem, o Evangelho, fosse falada nessa terra. Bom, exemplo dado. Agora vamos lá. Conceitos de mordomia. Aí ele fala aqui, mordomo. A palavra vem do latim major domus e significa criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo, certo? Major
vem de mordomia. Então são palavras sinônimas. Uma curiosidade. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Lembra lá quando eu disse que Jesus usava muitas parábolas? E uma dessas comparações, Jesus acabou instituindo a questão do princípio da administração dos bens e aquilo que Deus irá lhe pedir conta. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus, e à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm a maior responsabilidade perante o Senhor e da igreja. Lucas 12 fala isto, certo? Vamos abrir lá em Lucas 12, capítulo de número 48, que diz assim: mas ao que não soube e fez coisas indignas. Aliás, vamos lá. Mas o que a não soube fez coisas dignas de açoites. Com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. Nessa versão aqui da minha Bíblia. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então aí a gente já começa a ver como é profundo esse tema de mordomia cristã. Portanto, nós somos mordomos de Deus, e à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm a maior responsabilidade perante o Senhor e da igreja. Quer dizer, nós estamos falando aqui dos pastores, então os pastores vão ter que dar conta do rebanho. E pastores que, infelizmente, estão se tornando mercenários. Eles vão ter que dar conta. Eles vão ter que prestar conta dos dinheiro gastado indevidamente, entende? Para outros fins que não fosse a obra de Deus. 2. Mordomia. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso encontra-se em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Então, assim, esse termo ele é muito profundo. E vamos avançar. Vamos avançar então. Na Bíblia, mordomo diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais. Lá no começo do vídeo a gente já falou sobre esse assunto. Tanto o aspecto individual, aí entra a segunda parte. Falei do aspecto da igreja social, do poder e autoridade, e deu o exemplo de Paulo e os apóstolos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e os profetas do Antigo Testamento também são um exemplo viável. Mas agora na esfera individual, olha que coisa interessante. Assim, todas as faculdades espirituais, emocionais e físicas são objetivo da mordomia cristã. Então entenda uma coisa. Quem vos fala agora é um psicólogo. Mas a psicologia
ela não pode ser ateia, entende? Então, assim, embora eu não estou falando como psicólogo agora, nesse momento, estou falando como alguém que está comentando uma revista de escola dominical, é interessante a gente abrir espaço para o que a religião tem para ensinar. Nós que somos da área da psicologia não somos absolutamente e sem medo de errar donos de toda a verdade. Entende? E eu entendo que a Bíblia é um conhecimento cultural, além do espiritual, mas é cultural, e tem muito a nos ensinar, principalmente da esfera psicológica. Tá? Vamos lá. Voltando então para a questão de teologia. Por isto, parênteses fechado, por isto, esta mordomia está ligado ao ensino da palavra de Deus. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Ok? Vamos lá. Gente, vamos falar agora sobre... Deixa eu colocar mais pertinho da câmera aqui para ver se pega. Deixa eu ver. Aqui, ó. O 2. A mordomia espiritual do cristão. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho longo, tá? Então, uns 40 minutos. Está de bom tamanho pelo assunto. Vamos lá. 2. A mordomia espiritual do cristão. A mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Então, olha só. O maior exemplo de amor foi Cristo. Então, se o rei, se o dono da terra, se o Senhor, enfim, ele dar exemplo, ele espera também dos seus comandados exemplo. Se o líder ele é exemplar, os liderados precisam ser exemplares. Deus não é daquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Deus é diferente: faça o que eu falo e faça o que eu faço, porque não há contradição. Vamos lá. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordado, Jesus indagou-lhe. Aqui. Ele conhecia os 10 mandamentos. Abordando, Jesus indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente. Então aqui, uma coisa que ele não comentou, o comentarista, mas o bom líder, ele tem que passar confiança para os seus liderados, certo? Um bom mordomo, aqui nós estamos falando da perspectiva de administrador, um bom administrador tem que passar confiança nas suas atitudes e na sua fala e mostrar serenidade e consistente. Então todas as atitudes de um mordomo precisa ser consistente, precisa ser com passar autoridade, passar confiança. Então a postura de um líder, a postura de um administrador, e como eu disse, nós somos líderes em várias áreas, então a gente não fica aquém. Precisamos ter isto com muito cuidado. Avançando. 1. Mateus 22, aí ele fala: 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. 22 e 37 de Mateus. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim. Quem não é comigo é contra mim. E
Quem comigo não se ajunta, espalha. Isso acho que está mais que claro, né, meus queridos? Vamos avançar pelo tempo. 1 e 2. De toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, olha aqui, que coisa interessante. Os líderes, os mordomos, os administradores, eles precisam amar. Eles precisam fazer decoração. Eles precisam administrar de alma aquilo. O pensamento dele tem que estar ligado no objetivo da administração. Então ele está pensando em administrar porque aquilo ali é do seu Senhor. Isso é muito interessante. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma. Então tem que fazer uma coisa muito bem feita, porque não é para qualquer pessoa que nós estamos fazendo. Principalmente quando se fala de trabalho voluntário, regência, liderança, coordenação, escola dominical, intercessão, todos os ministérios precisa ser feito com amor, tá, gente? Sem amor, não façam, tá? Essa é a base bíblica doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Então, o interior tem que estar voltado com amor, senão não vale. Logo, absolutamente, tudo no interior do cristão, coração, alma, pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Gente, eu conversava com uma pessoa e essa pessoa falava que não estava conseguindo controlar os pensamentos. E essa pessoa fez até terapia. E bem interessante que essa pessoa, ela teve algumas crises, mas ela começou a ler a Bíblia, começou a aprender o maior manual do mordomo. E ela começou a perceber que ela era responsável pelo que ela pensava. Porque o que ela pensava atingia a qualidade das suas atitudes. E ela, lendo a Bíblia, ela descobriu que Deus estava desagradando a Deus. Porque ela não estava dando o melhor. Não estava administrando as emoções, administrando o seu culto. Não estava crendo o suficiente no Deus da Bíblia. E essa pessoa falando pra mim essa semana, bem interessante, que ela se sentiu aliviada, se sentiu melhor. Lucas, eu estou bem. Lendo a palavra de Deus, você vai perceber que o bom mordomo, ele sempre tem que melhorar. Amém? Bom, vamos avançar, meus queridos, para a gente não perder muito tempo. Que é o centro de todas as coisas. Ok. 1 e 3. Amarás o teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que à medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois o mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre as pessoas, famílias, países e até mesmo entre alguns que dizem cristãos. Isso é muito perigoso. 1 e 4. Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano. E o doutor da lei ao doutor da lei.
O nosso próximo é um familiar, esposo, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, etc. E o nosso irmão em Cristo. O nosso vizinho, o professor, o colega, o carente, o socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objetivo da nossa mordomia de amor: fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Isso aqui eu não vou comentar porque é bem claro, tá bom? E aí, o nosso vídeo já está para se encerrar daqui a pouco. Mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao que descreve com profunda inspiração divina: ora, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui há 3 características essenciais da fé. Ela é fundamento ou base para a confiança em Deus. Ela envolve a esperança ou expectativa segura do que espera da parte de Deus. Ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. Então, olha só que coisa interessante. A gente precisa colocar fé naquilo que nós estamos administrando. Administrar por administrar. Infelizmente, tem muitos que estão fazendo isso como uma rotina e não estão percebendo que vai haver um juízo para tudo isto, né? A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é um depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual. É o nosso patrimônio espiritual, de valor e virtude inestimável. Veja só, na esfera individual, falei lá da mordomia social, igreja, agora a mordomia individual, que agora está falando sobre a conduta da fé. Então a mordomia individual, a fé é um dos mais importantes talentos, que talento é uma coisa dada por Deus, entende? É uma coisa que Deus te deu e tem peso. Quando você não administra como precisa, Deus está sendo desonrado. Então a fé é um dos elementos, é um dos talentos, é um dos pontos a ser tomado cuidado. Vamos lá. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a fé é algo que você carrega pro resto da tua vida. Não existe essa história: eu não tenho fé. Você tem, só não está sabendo administrar. Então, em nome de Jesus, aprenda a administrar a sua fé, e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Querido irmão, prezada irmã, guarde a sua fé. Vamos lá, meus queridos, estamos terminando. A mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Esse aqui eu vou comentar meio por cima. Bom, o dinheiro, certa vez um pastor amigo meu falando, ele é um bom cavalo e um péssimo senhor. Ele tem que estar para todo objetivo, o dinheiro. Você pega o rei, leva ele para onde você quer. Para a esquerda, para a direita, sobe, desce. E ele tem que ser um recurso bem utilizado, porque senão ele vicia. Muitas pessoas acham que o dinheiro vai abrir a porta do céu. Vai chegar lá, vai passar o cartão de crédito no celular e não vai passar. Você pode ter aqui no seu celular milhões de reais em virtual,
pelo aplicativo do banco, pode fazer até transferência, mas lá no céu, meu querido, seu dinheiro não vale nada. O seu real, o seu dólar, o seu iene, o seu euro, o seu peso não serve para nada. No céu, o que vale é a fé, é a salvação. Crentes que não sabem dominar as suas finanças, ele acaba se tornando escravos da finança. Então, meu querido, vai aqui uma dica. Se você não sabe administrar esse bom cavalo, pega uma espora, uma metáfora, claro, e dá uma apertada nesse cavalo, e você vai aprender a controlá-lo. Porque tem hora que o cavalo precisa ser utilizado a espora para ele saber aonde que ele vai e a quem ele deve obedecer. Quer dizer, o cavalo tem que entender quem está no comando. Então, se você for obrigado a ser radical com esse cavalo chamado finanças, pega esse cavalo, dá uma boa esporada e você vai ver como que ele vai te obedecer. Para bom entendedor, boas palavras e poucas palavras bastam, né? Bom, eu vou partir então para o tópico 3 para encerrar essa videoaula, falando o cristão e a contribuição para a igreja. Esse eu vou ler porque eu achei bem interessante. Na igreja local há várias maneiras pela qual o cristão pode e deve contribuir para a obra do Senhor. Essa contribuição deve ser através dos dízimos e ofertas voluntárias. Então, você quer ser abençoado? Aprenda a administrar o seu dinheiro e não seja servo dele. Certo? Dá uma esporada boa nesse cavalo. Jesus rejeitou a necessidade da contribuição com os dízimos. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus. Há inúmeras necessidades da igreja que requerem as contribuições dos fiéis. Então, a água e a luz não vão se pagar sozinhos, os bancos não vão ser comprados sozinhos, o microfone não vai ser comprado sozinho, não vai haver manutenção da igreja com faxina sozinho. Então, isso daí acho que mais do que claro. Conclusão. Somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Bom, tem pessoas que ainda não entenderam isso. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. É aquilo. Nós sabemos que um dia esse céu e essa terra vai obedecer aquela voz: vinde benditos do meu Pai. Então, quando chegar esse dia do arrebatamento, meus queridos, o trono branco, pelo que o crente fez, vão receber de acordo. Um vai receber coroas grandes, outros não. Então, isso aí, né? Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Os crentes, tá? Os crentes. Com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usaremos recursos de Deus, os recursos que Deus nos concedeu, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que temos vem do Senhor. O mordomo precisa reconhecer que o dinheiro, a fazenda, os recursos, os trabalhadores, tudo é do patrão, é do fazendeiro. A igreja tem que entender que ela tem um dono. Eu tenho um dono, você tem um dono. Jesus Cristo, ele é o Supremo Senhor. E ele dá exemplo para tudo. Jesus, ele nunca faz sem dar exemplo. Jesus mostrou amor para a samaritana. Jesus mostrou amor ao cego, ao coxo, ao aleijado.
Jesus sempre foi uma pessoa amorosa. Seja amoroso. Cumpra o teu papel. Deus vos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas redes sociais. Dá o seu like. Se inscreve no canal. E deixa Deus te abençoar. Gente, Deus abençoe.